Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é O Plano de Deus para o Seu Dinheiro, de Derek Prince. Curta, compartilhe o canal, se inscreva e vamos à leitura. Audiolivro O Plano de Deus para o Seu Dinheiro, de Derek Prince. Capítulo 9. Dar é semear. Um outro aspecto das ofertas é que dar é semear. Em 2 Coríntios 9, 6, 7, Paulo diz o seguinte: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Paulo está a falar da oferta do nosso dinheiro, mas utiliza a figura ou a semelhança do semear e da colheita. Diz ele: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. A semelhança é obtida da agricultura, mas aqui não se está a referir a um lavrador e a sua quinta. Refere-se ao cristão e a sua oferta a Deus e ao reino de Deus. Há certos princípios básicos de agricultura, e se queres ser bem-sucedido nesta área, tens de os seguir. A possibilidade de sucesso existe, mas obtê-la depende do respeito pelos princípios ou leis da agricultura. Em termos de agricultura, quando pensamos no dar como semear, compreendemos que devemos esperar um aumento da nossa oferta, mas apenas em proporção com o que semeamos. Por exemplo, um agricultor pode semear uma medida de trigo. O seu lucro, que é uma proporção bíblica, será 100 vezes mais. Quanto é que ele recebe? 100 medidas. É fácil. Mas se semear 10 medidas e o seu lucro for 100 vezes mais, recebe em troca 1000 medidas. Por outras palavras, a proporção da sementeira determina a proporção da sua colheita. Paulo diz que o mesmo é verdade quando damos a Deus e ao seu reino. Vou dar um pequeno exemplo. Alguém tem $5. A proporção do lucro é 10 vezes. Então, quanto vai receber? $50. Mas se der $50 e a proporção do lucro for a mesma, vai obter $500. A proporção em que ele dá determina a proporção em que ele receberá. Quase todos podem compreender este princípio da agricultura, mas poucos o entendem aplicado às finanças do reino de Deus. A Bíblia deixa muito claro que o mesmo tipo de leis que se aplicam à agricultura também se aplica às finanças no reino de Deus. Este é um princípio do semear e colher. A fim de obter o lucro, um lavrador deve seguir certas regras básicas que eu gostaria de indicar. Podem não ser exaustivas, mas isso não é agora importante. Primeiro, escolhe um solo bom e adequado e deve escolher o tipo correto de semente para o correto tipo de solo. Segundo, deve preparar adequadamente o solo. Terceiro, deve cuidar da seara enquanto esta cresce. Se não satisfizer estas condições, não receberá o lucro a que tem direito. O seu fracasso não significa que as leis da agricultura falharam, mas porque ele não aplicou algumas das regras básicas. Um lavrador não vai pelas ruas da cidade a lançar sua semente nas sarjetas de cada passeio à espera que ela germine. Pensarás que isso é absurdo, mas tenho observado que muitos cristãos fazem algo semelhante com seu dinheiro. Deitam-no fora, sem cuidado ou sem orarem, aplicando em lugares onde nunca renderá e depois admiram-se por Deus não os abençoar com as suas finanças. Há certas regras básicas que precisamos de seguir, tal como o lavrador deve seguir certas regras básicas. Não semeamos na sarjeta, escolhemos um solo fértil, cuidamos que esse solo esteja
adequadamente preparado e tentamos tratar da seara enquanto ela cresce. Quais os aspectos que devemos ponderar quando damos numa igreja, a um ministério ou a uma organização? Vou fazer 4 perguntas às quais deves responder. 1. O ministério em causa é ungido e frutífero? Produz verdadeiro fruto para o reino de Deus? 2. É ético? É ético na forma como faz apelo ao dinheiro? É ético na forma como lida com o dinheiro? É um bom e fiel mordomo do dinheiro aplicado no reino de Deus? 3. Está em sintonia com a Escritura? A sua aplicação está em obediência à Escritura? Isso é muito importante, porque Deus abençoa quem está sintonizado com a sua palavra. 4. Os líderes são pessoas de oração, aplicados e eficientes? A Bíblia deixa muito claro que Deus detesta a preguiça, o desperdício e a extravagância. Isso não significa que devemos ser avarentos, mas também não significa que nos podemos dar ao luxo de ser extravagantes. E por isso, não devemos apoiar a extravagância em nenhum ministério. Há mais algumas salvaguardas práticas que gostaria de indicar em relação ao investimento do teu dinheiro no reino de Deus. Quando as pessoas deste mundo investem o seu dinheiro, gostam de ser aconselhados por quem perceba do assunto. Penso que os filhos de Deus devem ser igualmente cuidadosos. Vou indicar 4 conselhos. 1. Ora, nunca deis sem primeiro orar. 2. Evita dar sob impulso ou emocionalmente. Tenho visto muito dinheiro desperdiçado por pessoas que deram sob emoção ou por impulso. Há gente que explora deliberadamente o povo de Deus para lhe arrancar o seu dinheiro, e no mundo não há gente mais fácil de explorar que os cristãos americanos. São generosos, mas francamente são em geral impulsivos. 3. Mantém contato com o indivíduo ou organização que estás a apoiar. Pede relatórios das suas atividades, verifica o que está a acontecer, confirma o seu fruto. 4. Mantém-te dentro da proporção da tua fé e permite que Deus a aumente de forma natural. Se estás habituado a pensar em termos de $10, é provavelmente irrealista pensar de imediato em termos de $1.000. A fé cresce de forma natural. Se tens estado a pensar em termos de $10, avança para 50. Glória a Deus, e quando te louvado sentires à seja o vontade, Senhor, que a com graça 50, do Senhor Jesus passa Cristo, para os 100. o amor Por de fim, Deus há e a 4 comunhão do Santo resultados Espírito de uma sementeira estejam com sensata vocês. do teu Amém. dinheiro. Paulo Deus lhe abençoe. revela-os em 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Eis os 4 resultados de uma sementeira sensata. 1. Pão para tu comeres. Obterás tudo quanto necessitas para a tua vida. 2. Obterás mais semente para semear na seara de Deus. Se tens estado a dar $50, verificarás que podes passar a dar 100. Essa é a semente para voltar a semear na seara de Deus, não para gastares egoístamente. 3. Aumentarás a tua capacidade de semear. Os teus celeiros tornar-se-ão maiores. Terás mais para dar. 4. A colheita será maior com uma maior sementeira. Diz aqui: Deus multiplicará a vossa sementeira e os frutos da vossa justiça. Gostaria de dizer que é empolgante aprender a dar com espírito de oração, de uma forma bíblica e guiado pelo Espírito Santo. Não é um dever maçador,
É empolgante ver como Deus virá em tua ajuda e aumentará a tua fé. Deus quer que invistas no seu reino. Se procurares o conselho de Deus, ele transforma-te num investidor de sucesso.